Bom, e aí, a terceira maneira que eu quero mostrar para vocês de definir a elipse através de um lugar geométrico utiliza a construção geométrica, né, com régua e compasso da elipse, que a gente pode partir dos focos da elipse. Então, vamos supor que a gente conheça os dois pontos que serão os focos da elipse, né? E aí eu vou fazer agora uma construção que determina um ponto da elipse que tem como esses pontos, né, os seus focos, tá? Então a gente vai fazer aqui uma semi-reta AB. Vou pegar um ponto sobre essa semi-reta, de forma que ele não pertença ao segmento AB, ou seja, ele tem que estar à direita aqui do B, tá bom? Aí um ponto qualquer aqui eu vou pegar. Bom, esse ponto aqui, a distância desse ponto até o A, vai determinar aqui a constante, né, que é resultado da soma de um ponto da elipse, da distância, né, de um ponto da elipse até um dos seus focos, com a distância desse mesmo ponto até o outro foco. Então, essa soma tem que ser constante, e essa constante vai ser o comprimento de A até C, tá bom? Então, agora eu vou fazer uma circunferência de centro A passando por C aqui. Vou reduzir um pouco porque ficou muito comprido aqui, né? Para que caiba aqui na tela, vou fazer uma redução aqui, posso mexer nos pontos ou posso reduzir, né, usando a lupa. Beleza, um fator de ampliação que também serve para reduzir aqui, né? Bom, agora eu vou pegar um ponto sobre essa circunferência. Então, com a ferramenta ponta em objeto, vou clicar no ponto qualquer aqui da circunferência. Vou traçar o segmento desse ponto aqui até o foco A e outro segmento desse ponto até o foco B. Agora, eu vou usar a ferramenta mediatriz, vou calcular a mediatriz desse segmento aqui e vou determinar o ponto de interseção dessa mediatriz com o segmento AD. E aí vamos observar esse último ponto aqui que nós marcamos, que é o ponto E, né? Veja, esse ponto E, ele pertence à mediatriz do segmento BD, o que significa que ele é equidistante de B e D. Então, aqui a gente teria, né, um triângulo isósceles de base BD, tá bom? Então, DE tem o mesmo comprimento de EB. Bom, só que EB é a distância de um ponto E até o foco B da elipse que a gente quer determinar, certo? E se eu somar essa distância de EB até a distância mais, né, a distância de E até A, né, eu vou ter justamente o raio dessa circunferência que eu defini como sendo a constante, que é justamente essa soma. Portanto, né, pela definição mais comum, né, de elipse, o ponto E pertence a uma elipse, a elipse que tem focos A e B, ok? Bom, para visualizar isso, né, no GeoGebra é muito bom, né, porque a gente tem esse recurso aqui de habilitar o rastro, né? E aí a gente pode movimentar esse ponto aqui e ver o que acontece, ó. De fato, a gente definiu uma elipse aqui, né? Ou então, a gente simplesmente usa a ferramenta lugar geométrico. O lugar geométrico é o do ponto E, né? Que está em função do ponto D aqui. Pronto. A gente tem a elipse de focos A e B e cuja a soma, né, da distância de A até um ponto da elipse com a distância desse mesmo ponto da elipse até o foco B é constante e vale, no caso aqui, a distância de A até C. Beleza? Essa é a terceira
forma da gente explorar aqui o conceito de elipse, né? Junto com a ideia de lugar geométrico. A próxima cônica que a gente vai ver aqui é a parábola, né? A parábola é definida como sendo o conjunto de pontos equidistantes a um ponto e a uma reta, onde o ponto, né, está fixo e não pertence à reta dada também, tá bom? Isso num plano, né? A gente está considerando aqui o plano. Bom, para fazer a construção da parábola com régua e compasso, a gente pode seguir esse procedimento aqui, está descrito aqui, eu vou mostrar para vocês aqui no GeoGebra, tá? Então, a gente tem que iniciar com uma reta, que vai ser a reta diretriz da parábola, e um ponto fora dessa reta, que a gente vai chamar de foco da parábola, tá? Esses pontos aqui que eu usei para definir a reta, eu vou ocultar para eles não me atrapalharem aqui na construção, tá? Bom, então, agora, partindo da reta e de um ponto fora dessa reta no plano, a gente vai começar a construção da parábola, uma construção geométrica, ou seja, simulando que a gente está utilizando apenas régua e compasso. Mas vamos utilizar os recursos aqui do GeoGebra, né, para facilitar. Então, a gente primeiro vai pegar um ponto aqui na reta, um ponto qualquer dessa reta, tá? A partir desse ponto, nós vamos fazer a perpendicular, né, passando por este ponto aqui, perpendicular à reta dada, passando pelo ponto que a gente marcou, tá? Agora nós vamos pegar a ferramenta de reta mediatriz e vamos traçar a mediatriz do que seria o segmento CD. Eu não preciso fazer o segmento aqui no GeoGebra, né? Porque dá para fazer a mediatriz selecionando os dois pontos extremos do segmento que a gente gostaria de traçar a mediatriz, tá? Então eu tenho a mediatriz, vou tomar o ponto de interseção dessa mediatriz com a reta perpendicular que eu fiz à reta dada, né? Então vou pegar o ponto aqui de interseção. E agora eu tenho que esse ponto de interseção, ele é um ponto da parábola. Por quê? Porque a distância desse ponto AC e a distância desse mesmo ponto AD são iguais porque ele pertence à reta mediatriz do segmento CD. Por definição, mediatriz é o conjunto dos pontos equidistantes a dois pontos, né, dessa reta aqui. Tá? Então, qualquer ponto da reta tem a mesma distância de CD. Mas a distância de E até D é a mesma, é a distância, por definição, né, de E até a reta onde está o ponto D, porque aqui nós fizemos a perpendicular. Então, pronto, o E ele é equidistante da reta dada e do ponto C, portanto, ele pertence à parábola, tá bom? Muito bem, agora a gente pode ocultar essas retas, vamos deixar só a reta diretriz, né? Vamos deixar esse ponto aqui, porque esse ponto aqui ele define o ponto E, ó, tá vendo? Então, se eu mover o ponto agora, o ponto D, né, na reta diretriz, o ponto E muda de posição, mas ele mantém a propriedade de pertencer à parábola, tá? Então, vamos habilitar o rastro do ponto E para a gente ver o desenho da parábola agora, ó. Então, nós temos aqui a parábola, certo? Para apagar o rastro, basta mover a janela de visualização e o rastro vai sumir, tá? O rastro não fica ali, né, na janela, é só para a gente ver o que acontece mesmo. É um recurso didático aqui do GeoGebra, tá bom? Aí temos aí a parábola. Agora, se a gente quiser deixar a parábola, basta a gente selecionar a ferramenta lugar geométrico. Aí a gente seleciona o ponto do lugar geométrico primeiro, né? E depois o objeto que a gente varia e cria, né? Aí o lugar geométrico, no caso a parábola, que é o ponto D. Então esses pontos têm que estar, né, um dependendo do outro aqui. No caso, o E depende desse D aqui, né? Aí nós temos a parábola, né? E aí é possível, né, explorar aqui
as propriedades da parábola, que são bem interessantes.